Antes de mais nada, eu agradeço o convite para poder falar desse livro, né, que deu tanto trabalho para escrever, justamente porque trata de questões bastante relevantes, bastante complexas e questões que mobilizam diversos campos do conhecimento, como a filosofia, as ciências sociais, os estudos de gênero, étnico-raciais e por aí vai. Então, através de uma perspectiva interdisciplinar e interseccional, eu busco tratar de temáticas contemporâneas. Para isso, eu recorro ao arcabouço da filosofia contemporânea, mas eu busco também trazer aportes de outras áreas afins, né, para que possam tornar essas reflexões mais adequadas, né, e mais precisas de acordo com o seu objeto de estudo, né. Então, o título do livro, né, é O Aquém do Homem, Ensaios Críticos em Perspectiva Interseccional. Então, eu começo colocando em questão a condição humana, né? E, obviamente, procuro tensionar uma certa configuração universalizante de ser humano que vai entender que todos e todas sejamos estritamente iguais. É uma obra de filosofia contemporânea, né? E dentro da filosofia contemporânea, a minha formação é em teoria crítica, ou seja, eu sigo teóricos e autores identificados com a chamada Escola de Frankfurt. E para eles, a questão da transformação social, ela é indissociável do exercício teórico propriamente dito, né? Então, eu busquei conciliar essa diversidade temática, me apoiando nessa compreensão do pensamento filosófico como mediadamente voltado para a prática e, do ponto de vista metodológico, eu recorro à ferramenta analítica da interseccionalidade. É um conceito que tem tido uma ressonância bastante interessante, né, nos últimos tempos, sobretudo pela via dos movimentos sociais. É um conceito que surge pela voz das feministas negras, né, e ele vai falar da importância da gente compreender os modos pelos quais os diversos tipos de opressão social, eles se relacionam de maneira a se evitar, né, abordagens excessivamente simplistas que só levam em consideração um aspecto da realidade que se pretende compreender. Por se tratar de uma coletânea de ensaios, né, nem sempre eles vão obedecer a uma ordem estritamente cronológica ou temática. Mas existe sim, né, um movimento interno, e isso é explícito, né, na introdução, na apresentação do livro, né, que é um tema se desdobrando no seguinte e por aí vai. A rigor, são ensaios escritos de 2017 a 2019 e coincidem com o meu ingresso na UFABC como professora, né? Então, é um trabalho que traz a marca da UFABC. Isso, para mim, daí eu ter feito questão dele ser publicado pela editora da universidade. Alunos e alunas que já tenham cursado disciplinas comigo vão reconhecer ali temas com os quais a gente tem trabalhado em sala de aula. Então, pelo fato de incorporar, né, tanto essa perspectiva multidimensional ou interdisciplinar, é um livro que vai criando interfaces bastante interessantes, né? E aqueles e aquelas já razoavelmente familiarizados com o projeto pedagógico da UFABC, acredito que vão se identificar, num certo sentido, no mínimo com a urgência e com a importância da reflexão sobre essas questões. Apesar da gente ter tido, infelizmente, né, uma ruptura e uma lacuna grande pela pandemia, mas eu fui super ouvida, atendida, né, nas minhas solicitações. Por exemplo, a capa, eu escolhi a imagem, eu gostaria muitíssimo, né, que essa imagem ela fosse a capa da obra, né, justamente porque ela traz uma obra da pintora barroca Artemisia de Gentileschi, né? É uma artista que apenas recentemente tem tido o seu talento e a sua importância na história da arte reconhecida, e penso que esse tipo de esforço, né, de visibilizar nomes e questões que foram apagadas ou rasuradas, né, pela escolha de um cânone quase sempre, né, masculino e branco, é extremamente importante, e nesse sentido a capa traduz essa preocupação minha ao longo de todo o processo. É um trabalho
produzido inteiramente no contexto universitário, em diálogo com as aulas, a partir de palestras, congressos que eu frequentei nesse período, e de fato é importante que a universidade olhe para fora de si e estimule esse intercâmbio, né, em mão dupla, né, da universidade para a sociedade e vice-versa, como consta aqui já no subtítulo, né, Perspectiva Interseccional. O livro trata de diversas temáticas que hoje têm sido abordadas por diversas áreas. Todas essas são questões bastante importantes, né, para a gente refletir sobre o tempo que a gente vive e, eventualmente, conseguir pensar, seja em alternativas, né, seja em modos de alívio de violências que, sistemicamente, nos parecem ou podem nos parecer, num primeiro momento, intransponíveis.